Bom, vamos iniciar a resolução dessa segunda aula, né? As questões. Mas você vai observar que, se você comparar essas questões que estão nessas aulas com as questões do Enem, que estão em nossas outras aulas, dedicadas às provas do Enem, as provas do Enem são bem mais fáceis. As questões de matemática tem uma ou outra questão mais elaborada, mas em geral as questões são mais fáceis. Quer dizer, as questões aqui são questões de Unicamp, UFRJ, etc. São questões mais difíceis, um pouco mais difíceis, né? Então, tem que fazer essa comparação, né? Aqui nós temos questões que dão um pouquinho mais de trabalho. Mas, vamos lá, vamos resolver essas questões. Quem pode mais, pode menos, né? 5. Para trocar uma lâmpada, Roberto encostou uma escada na parede de sua casa, de forma que o topo da escada ficou a uma altura de raiz de 14 metros. Raiz de 14 é um pouco mais do que 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9. E menos que 4, porque 4 vezes 4 é 16. O quadrado de 4 é 16. O quadrado de 3 é 9. Então, raiz de 14 está entre 3 e 4. Então, aí é 3 metros e alguns centímetros, né? Então, enquanto Roberto subia os degraus da escada, a base da escada escorregou por 1 metro, indo tocar o muro paralelo à parede, conforme a ilustração abaixo. Observe as duas figurinhas. Antes de escorregar e depois que a escada escorregou. São duas figuras. Refeito do susto, Roberto reparou que, ao deslizar, a escada passou a fazer um ângulo de 45 graus com a horizontal. Certamente 45 graus também com a vertical, porque o ângulo completo aí é 90 graus, né? 45 horizontal, 45 com a vertical. Pergunta-se, alternativa, pergunta A. Qual a distância entre a parede da casa e o muro? Pergunta B. Qual é o comprimento da escada? É uma questão de geometria. Então, na etapa inicial, você tem um triângulo retângulo. Todos os dois triângulos aí da figura são retângulos, né? É um ângulo de 90 graus, que é o ângulo que a parede da casa faz com o piso, a horizontal. Então, são dois triângulos retângulos. As hipotenusas desses dois triângulos retângulos são iguais, porque é a escada, né? A escada não mudou de tamanho. Agora, só que no segundo triângulo, nós temos um triângulo retângulo isósceles, né, que os catetos são iguais, porque se o ângulo é de 45 graus, que está indicado na figurinha, aí embaixo, lá em cima também é 45 graus, né, porque o total, a soma dos ângulos internos é 180, logo 90 mais 45 mais 45. Esse segundo triângulo é isósceles, ou seja, os dois catetos são iguais, né? Só que o cateto, nesse caso, do segundo triângulo, é o cateto da base da primeira figura, somado mais 1 metro, que a escada
escorregou 1 metro. Então essa aí é a questão de geometria. Nós temos o tamanho, a altura, né? O tamanho da altura que a escada ficou encostada. Na parede de sua casa, de forma que o topo da escada ficou a uma altura de raiz de 14. Depois que ela escorregou, naturalmente a altura ficou menor, né? Então nós temos aí essas informações. As duas perguntas são a distância da casa até o muro, e depois o comprimento da escada. Solução do item A. Veja, um problema de geometria plana. Nós vamos ter triângulos retângulos, logo, possivelmente vamos precisar usar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. E vamos mesmo. Vai aparecer o teorema de Pitágoras na solução. Outro fato que é inclusive decorrente do teorema de Pitágoras é que há um triângulo aí, triângulo retângulo, sendo um dos ângulos de 45. Logo, o outro ângulo também é 45. Logo, é um triângulo isósceles, retângulo isósceles. O triângulo ADE. ADE. O lado AD é igual ao lado AE, que é a distância da casa ao muro, né? AE. E é exatamente a pergunta que se faz nesse item A. Recorde que, nesse caso, se AD igual a AE, então nós temos aí, na realidade, um quadrado que foi completado aí com linhas pontilhadas. E a escada, quer dizer, no caso DE, ou BC é a mesma coisa, é que comprimento da escada, e no caso é a diagonal de um quadrado. Sabe-se que a diagonal de um quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Quer dizer, é um pouco maior do que o lado, né? A raiz de 2 é 1, qualquer coisa, portanto, fica um pouquinho maior do que o lado, a diagonal. Então, vejamos. Na situação do problema, temos dois triângulos retângulos. ABC, que é o triângulo inicial, quando ele encostou a escada lá, né? ABC. Retângulo porque tem um ângulo reto no ponto A. E ADE. ADE também com um ângulo reto no ponto A, né? Então, são dois triângulos retângulos. E a hipotenusa, as hipotenusas desses triângulos retângulos são iguais, porque é o comprimento da escada. A escada escorregou, mas não mudou de tamanho, né? Claro. Então, a hipotenusa é A minúsculo, nós vamos representar por A minúsculo. Agora, observe que BC, né, a escada, né? É a mesma coisa que DE, que é igual a A minúscula, que é a escada. Agora, BD, nós vamos representar por X. BD não é igual a 1. Poderia pensar que BD é igual a 1. Não é. Porque esses triângulos pequenininhos, menores, eles não são iguais. Eles não são iguais. Eles têm um ângulo em comum, que é oposto pelo vértice, mas a escada, o cruzamento da escada inicial com a escada na segunda figura, é um ponto
que não é necessariamente o ponto médio da escada. Se fosse o ponto médio, sim, aí o x seria igual a 1, né? Mas nós temos um ângulo oposto pelo vértice igual, né? Enfim, então, BD nós vamos chamar de x. Nós queremos calcular o valor de BD. Sendo a escada a diagonal de um quadrado. Portanto, o lado desse quadrado quanto é que é? É AD, né? AD. Ou AE, tanto faz. Mas AD. Ora, AD vale quanto? Vale a altura toda, né? Que é raiz de 14 menos aquele x, né? Que foi dado. Note que a pergunta é qual o valor de AE do lado do quadrado, né? Ou AD, tanto faz, o DA. Mas para eu calcular o AD ou o AE, que é a mesma coisa, que é o lado, né, do quadrado, para eu calcular eu preciso saber esse valor desse x, porque o AB é raiz de 14, isso aí eu já sei. Mas eu tenho que tirar esse valor de x para calcular AD, ou seja, AE. O primeiro passo nesse sentido é aplicar a propriedade da diagonal de um quadrado. A diagonal, ou seja, o comprimento da escada, é o lado vezes a raiz de 2. Então nós temos aí, sendo a diagonal de um quadrado, de lado raiz de 14 menos x, então é igual a raiz de 14 menos x vezes raiz de 2. Daí nós obtemos o quadrado dessa hipotenusa, né? Essa diagonal é uma hipotenusa. O quadrado dessa hipotenusa seria, então, o quadrado da raiz de 2 é 2, vezes raiz de 14 menos x ao quadrado. E agora nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, para calcular esse x, né, eu vou usar a equação, né? O teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa, o quadrado de A, que nós já vimos aí, é 2 vezes raiz de 14 menos x ao quadrado, né? Igual quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto. Nós estamos pensando no triângulo ABC. AB é 14, a raiz de 14. Então, o quadrado da raiz de 14 mais o quadrado do outro cateto, AC. Ora, AC é o lado do quadrado menos 1. Ou seja, AE menos 1. Então, raiz de 14 menos x, que é o lado do quadrado, menos 1 ao quadrado. Isso aí é uma equação, então, do segundo grau. É uma aplicação do teorema de Pitágoras. E a solução dá x igual a raiz de 14 menos 3. Olha, se x é raiz de 14 menos 3, e o tamanho todo de A até B é raiz de 14, então isso quer dizer que AD ou AE, o lado do quadrado, é 3, né? É 3. Porque aí fica x igual a raiz de 14 menos 3, que dá o valor de x, né? Então, o valor de x nos permitiu encontrar o valor de AD, que é o lado do quadrado ou a distância da casa ao muro. Isso conclui, então, a primeira parte do problema. Você pode fazer uma pausa, ler calmamente a resolução
ouvir mais uma vez, etc. Mas a solução é essa, o caminho, a estratégia está na criação dessa incógnita x e aplicar os teoremas da geometria. Bom, nós chegamos então a um valor para x, uma rápida observação, x igual a raiz de 14 menos 3. Também poderíamos chegar à conclusão, talvez fosse melhor, raiz de 14 menos x igual a 3. E daí também conclui-se que AD igual a E igual a 3. Né? A conclusão é a mesma, tanto faz. Agora, só que aqui, para resolver essa equação no segundo grau, você pode fazer o seguinte esquema. No lugar de raiz de 14 menos x, você escreve y. Então fica 2y ao quadrado igual a raiz de 14 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. E aí você vai calcular o valor de y. Né? É uma equação de segundo grau em y, na incógnita y. A y igual a 3. E aí você chega, como y é 14 menos a raiz de 14 menos x, então você tem esse valor, raiz de 14 menos x igual a 3. Solução do item B. Já vimos no item A que o lado do quadrado, ou a distância da casa ao muro, né, a mesma coisa, o segmento AE, vale 3. Já foi calculado. Então vejamos. Agora desejamos saber o comprimento da escada. Isto é, a diagonal desse quadrado de lado 3. Então, temos aí um teorema que diz que a diagonal do quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Então, já vimos na resolução do item A que a escada é a diagonal de um quadrado de lado 3. Assim, a escada, é igual a 3 raiz de 2. A diagonal é o lado vezes a raiz de 2, o que corresponde ao quesito B. O quesito B pergunta o comprimento da escada. Está resolvido. Questão 6. A concentração de gás carbônico na atmosfera vem sendo medida desde 1958. Os dados coletados mostram que, nos últimos anos, essa concentração aumentou em média 0,5% ao ano. É uma taxa de 0,5% ao ano. É razoável supor que essa taxa de crescimento da concentração de gás carbônico irá se manter constante nos próximos anos. Bom, vamos fazer uma parada e primeiro vamos situar essa questão dentro do seu contexto, antes de avançar na leitura. Recorde que existem dois tipos de progressões: progressões aritméticas e progressões geométricas. Nas progressões aritméticas, o que é que você faz para obter um novo termo? Você pega o termo anterior e soma uma razão constante. Por exemplo, se for a razão 9, então soma 9, depois mais 9, depois mais 9, depois mais 9, etc. Quer dizer, a razão
que é o acréscimo, tem sempre o mesmo valor constante. Então, num problema de juros simples, você tem um contrato com uma certa taxa de juros. Uma taxa de juros, uma taxa I. Com essa taxa, você incide sobre o capital inicial, aí você tem o valor dos juros mensais, fixos, quer dizer, calculado com aquela taxa. Então, todo mês, o capital será acrescido daqueles mesmos juros obtidos com aquela taxa sobre o capital inicial e pronto. Já na progressão geométrica, ou nos juros compostos, o procedimento é diferente. Você tem um capital inicial e você tem uma taxa de juros contratada, né? Digamos aqui no caso do problema, 0,5%. É uma taxa. Essa taxa, ela não vai incidir só sobre o capital inicial, não. Ela vai, cada mês, ela vai atualizar o capital. Quer dizer, um montante novo, cada montante, será obtido, certamente, do montante do mês anterior, do ano anterior, não sei, do período anterior, ou do montante anterior, acrescentando-se um valor que não é constante. Ele é obtido do valor do montante, do próprio valor do montante. Quanto mais cresce o montante, mais crescem os juros. A taxa fixa, mas ela será calculada sobre um valor que é variável. Os montantes vão variando e a taxa incide sobre cada montante para obter o montante seguinte. Então você incide a taxa sobre aquele montante, obtém os juros daquele mês, que serão somados ao montante anterior, ao último montante, né, ao último valor da progressão geométrica. Então, mas como é que isso se obtém? Você multiplica, isso equivale, é a mesma coisa que multiplicar o montante anterior por 1 mais a taxa. Se você tem um cartão de crédito, tem um débito, no final do mês, você vai pagar os juros. Os juros são calculados incidindo sobre o valor no último dia do vencimento do cartão, né? Calcula o juro é o mesmo, é contratado, é uma taxa fixa. Então incide sobre aquele valor. Se você não pagar no cartão, vamos dizer que você não pague, então vai incidir o juro assim mesmo. Então no outro mês o valor já não será mais aquele, o valor será outro. Então a taxa é a mesma, mas ela incidirá sobre um novo valor, sobre um novo montante. Então os juros são acumulados. Juros sobre juros, como se fala, né? Então é uma progressão geométrica. Então é sempre multiplicado aquele montante, vai ser somado aos juros, que é a mesma coisa que multiplicar o montante por 1, aí a taxa contratada, 1, qualquer coisa, né? Entendeu? Isso porque é crescimento. É claro, se temos um problema de decrescimento, a taxa ela será negativa, né? Menos 0, qualquer coisa. E aí, naturalmente, o fator que vai multiplicar, né, será menor do que 1, porque em vez de ser 1 mais a taxa, 1 mais i, né, 1, tal, será 0, porque será 1 menos a taxa. Porque existem problemas que são de decrescimento. Por exemplo, o decaimento radioativo, né? Por exemplo, é uma questão de decrescimento. A taxa é negativa e, portanto, o fator de cálculo de cada novo montante é menor do que a unidade.
porque em vez de ser 1 mais i, será 1 menos i, vamos dizer assim, né? Aí são os fenômenos decrescentes. Mas no caso aqui do problema, né, esse problema 6, é um problema de crescimento, né? É como se fosse um problema de juros compostos, onde o capital vai crescendo, né? O valor principal, o valor inicial dado, ele cresce, né? Em vez de diminuir, ele cresce. Vamos continuar a leitura. Item A. Escreva uma função c de t que represente a concentração de gás carbônico na atmosfera em relação ao tempo t, dado em anos. Considere como instante inicial aquele em que t igual a zero, o ano de 2004, no qual foi observada uma concentração inicial, um capital inicial, vamos falar assim, né, de 377,4 ppm de gás carbônico na atmosfera, partículas por metro cúbico. Comentário. Antes de dar a solução do problema, esse item A, vamos fazer um comentário e examinar o que já foi exposto de maneira um pouco mais formal, né? A esclarecer mais ainda a questão, né? Esse tipo de questão é semelhante aos problemas de juros compostos, como já dissemos. Observe que cada termo da sequência é obtido do termo anterior, acrescentando-se um incremento, juros, né, que depende de uma taxa que incide sobre o valor do termo anterior. Vamos examinar isso assim formalmente. Então, primeiro termo inicial, capital inicial, valor inicial, V0, sei lá, é K. O termo seguinte é K mais um acréscimo. Esse acréscimo, como é que é calculado? Multiplica-se o termo anterior, que é K, pela taxa I. Então, fica K mais I vezes K. Pronto, aí já está o segundo termo, né? Bom, esse segundo termo vai dar origem ao terceiro termo. Como é que vai ser o terceiro termo? Vai ser o próprio segundo termo, K mais IK, mais um acréscimo. Como é que é calculado esse acréscimo? Multiplica-se esse termo, o próprio termo que vai ser atualizado, por I. I que multiplica K mais IK. Então, esse será o terceiro termo. Veja que o terceiro termo é essa expressão toda aí, essa segunda expressão. E assim por diante, que fica cada vez mais complexo, né? Vamos fazer as continhas aí. Então, fica o primeiro termo K, o segundo fica K, colocando em evidência, que multiplica 1 mais I. O terceiro termo fica K, que multiplica 1 mais I, e IK, que multiplica 1 mais I. Né? Fazendo as continhas. Bom, vamos para a terceira linha aí, para continuar o cálculo aqui. Examinar. K, o segundo termo, K que multiplica 1 mais I. Depois o terceiro termo, K que multiplica 1 mais I em evidência. Colocando K, 1 mais I em evidência, fica K, 1 mais I que multiplica 1 mais I. Pode ver, eu estou fatorando, colocando K que multiplica 1 mais I em evidência. Isso vai multiplicar 1 mais I. Então, o que é 1 mais I é o quadrado, como está ali. E assim continua. Então, assim, o termo genérico dessa sequência, dessa progressão, agora vê-se claramente que é uma progressão geométrica, porque cada termo é obtido do anterior multiplicando-se pela razão 1 mais I. Né? Aí é uma progressão geométrica. Assim, o termo genérico dessa sequência é dado pela forma K, que multiplica 1 mais I elevado a N.
Aqui o N vai de 0 em diante, né? O primeiro termo nós estamos chamando de A0, vamos dizer assim. O primeiro termo seria o termo de ordem 0. Se nós consideramos, quando a gente estuda progressão geométrica e aritmética, o primeiro termo a gente geralmente chama de A1, A índice 1, né? Então, nesse caso, o termo genérico seria o A0, né? O termo inicial que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1. Quer dizer, não é a mesma coisa, né? Só que aí N varia de 1 em diante. Mas tanto faz de um jeito como do outro, dá no mesmo, né? Então, K que multiplica a razão mais I elevado a N, N variando então de 0 em diante, de 0, 1, 2, 3, 4. Ou então, o termo genérico é K que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1, N variando de 1 em diante, 1, 2, 3, e não de 0 em diante, tá claro? Então, essa é a diferençazinha. Dá uma olhada lá no livro em progressões geométricas, você vai ver essas definições bem claras, né? Isso é o que nós vamos usar na resolução desse problema, ok? Espero que agora esteja tudo bem claro, né? Bom, pessoal, agora a solução está praticamente dada, né? Você observa aí que o problema já foi resolvido, de certa forma, né? Porque, pelo enunciado, o termo inicial, capital inicial, valor inicial, que nós chamamos sempre aqui de A0, C0, tá, faz, é K, ou K, né? K é igual a 377,4. E a razão de crescimento, desculpe, a taxa de crescimento, né? Melhor falar, tanto faz, né? A razão de crescimento é 0,5%. Quer dizer, tem que dividir isso aí por 100, né? Dividir por 100, 0,5 por 100, é andar com a casa para a esquerda, a vírgula para a esquerda, 2 casas. Então, pronto, temos aí o termo genérico, né, dessa progressão geométrica, né? Se quiser falar assim, é C de T, ou C de N, né, se fosse N, mas aqui é T para indicar o tempo, né? C de T, 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc, né? C de T igual a K vezes 1 mais I elevado a T. Isso aí já vimos, né? T aqui variando de 0 em diante. E no caso, K é dado. K é o valor inicial, né? É 377,4. Então, C de T é 377,4 vezes 1 mais 0,005 elevado a T. Ou seja, C de T, né? Essa função do tempo, em anos, é igual a 377,4 vezes 1,005 elevado a t. É uma função exponencial, né? Porque aí o crescimento exponencial, né? Como se diz, não é um crescimento linear, um crescimento aritmético, mas um crescimento geométrico, exponencial, né? Então, C de t igual a uma constante e tal, vezes a razão, né? Aí já não é mais a taxa, porque a taxa é 0,005. A razão de crescimento, a razão da progressão geométrica, é 1,005 elevado a t. Ou, se fosse o caso, a n, tanto faz. Que é a solução do item A. Essa é a função. Se você me der, daqui a 3 anos, eu substituo t por 3 e faço esse cálculo aí. Aí já tem todos os valores. Daqui a 10 anos, eu posso fazer uma projeção da concentração de CO2 daqui a 10 anos, né? Eu já sei qual é o ano inicial, né? Foi dado aí. Daqui a 10 anos depois é só fazer T igual a 10, né? E aí posso calcular em qualquer momento, né? A concentração de CO2 na atmosfera. Posso fazer as projeções, né? Para o futuro.
Então, o problema perguntou que uma fórmula, indagou de uma fórmula que me permita calcular a concentração do CO2 daqui a tantos anos. Né? Qual é a concentração daqui a 10 anos? Né? Então, a fórmula me dá isso. Agora, uma outra pergunta que pode ser feita a partir dessa fórmula é o contrário. É sobre não qual o valor da concentração, mas quando ocorrerá uma certa concentração. Quando é que esse valor CDT valerá tanto? Quando é que essa concentração será tanto? Dá um valor, né? Quando será 1000? Então, aí eu tenho que descobrir o valor de T. Veja, aí é uma equação exponencial. Né? A função exponencial. E aí é o contrário. A pergunta é o contrário. Né? Quando valerá tanto? Aí eu caio numa equação exponencial que eu vou ter que usar logaritmo para resolver. É o que nós vamos ver a seguir. É o item seguinte da questão. Vejamos. Bom, nós já temos, então, a fórmula da função, né? Que dá a concentração de CO2 em função do tempo. Isto é, dado o tempo, dado um valor para T, eu calculo o valor C de T, o valor da concentração naquele momento, naquele tempo, naquele ano. A pergunta que se faz agora é o contrário, né? Dado o valor de C de T, se C de T vale 1000, quanto valerá T? Quer dizer, quando é que C de T vai valer tanto, né? Vai valer 1000, por exemplo. Então, esse item é esse segundo tipo de pergunta, que cai numa equação logarítmica, uma equação cuja incógnita está no expoente. Vejamos, né? Questão 6b. Determine aproximadamente em que ano a concentração de CO2 na atmosfera será 50% superior àquela observada em 2004. Nós temos que saber quanto vale em 2004, calcular 50% em 2004, quer dizer, uma vez e meia, né? 50% superior à concentração em 2004. Então, para resolver essa questão, você vai precisar do logaritmo de 2 na base 10, logaritmo de 2,01 na base 10 e vai precisar também do logaritmo de 3 na base 10. Ele dá esses valores, é porque você realmente vai precisar. Você vai cair numa equação que vai acabar precisando desses logaritmos, né? Vamos então à solução. É bom anotar no caderno algumas informações. Por exemplo, a função C de T igual 377,4 vezes 1,005 elevado a T, você vai precisar. Anotar os valores desses logaritmos. Logaritmo de 2, 0,3010, logaritmo de 2,01, que é 0,3032, tem uma vírgula aí que não está na tela, né, tá, um erro de digitação, 0,3032. E o logaritmo de 3, 0,4771. Então, nós vamos precisar desses valores. O valor inicial, né, no ano que ele pede, é 377,4. Solução do item B. A questão indaga em que ano a concentração de CO2 será 1,5, quer dizer, 150% de 377,4.
Quer dizer, 150% vezes 377,4. Desculpe, tem um erro aí na digitação. É só 150, não é. É 150% vezes 377,4. Ou seja, 150 dividido por 100, né? Por 100. É 1,50 vezes 377,4 igual a 566,1. Em que ano será esse valor? 566,1. Essa é a pergunta. Então, vou lá para a fórmula da função. C de t igual a 377,4 e multiplica 1,0005 elevado a t. E no lugar de C de t, eu coloco esse valor aí, 566,1. E aí eu vou calcular t. A incógnita é t. Fazendo as contas aí, fica 1,005 elevado a t igual a 566,1 dividido por 377,4, que dá 1,5, ou seja, 3 meios. Então, em resumo, temos essa equação exponencial. Quer dizer, 1,005 elevado a t igual a 3 meios. Muito bem, agora vamos aplicar a propriedade dos logaritmos, né? A incógnita está no expoente, então vamos ver logaritmo do primeiro membro igual ao logaritmo do segundo membro. O primeiro membro é uma potência. Então, aplicando a propriedade, se você não lembra, faça uma pausa e dê uma lida lá nas propriedades dos logaritmos. O logaritmo de uma potência é o expoente vezes o logaritmo da base. Então, fica t vezes o logaritmo de 1,005 igual ao logaritmo de 3 menos o logaritmo de 2. Logaritmo de um quociente. O logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Aí ficamos com t, logaritmo, tudo na base 10, né? Logaritmo na base 10. E, bom, nós não sabemos o logaritmo de 1,005, porque ele não deu. Poderia ter dado para facilitar a vida da gente, mas não deu. O fato é que não deu. Mas temos o logaritmo de 2,01. O que é que tem isso? Tem o seguinte, que 1,005 é a metade de 2,01. Então, ficamos com t logaritmo de 2,01 sobre 2, igual ao logaritmo de 3 menos o logaritmo de 2. Ora, aqui é o logaritmo de um quociente, é a diferença dos logaritmos. Então, fica t que multiplica logaritmo de 2,01, que eu tenho, ele deu, menos o logaritmo de 2, igual ao logaritmo de 3 menos o logaritmo de 2. Aí substituímos os valores. Simplesmente, todos os valores foram dados, nós temos. Então, ficamos com essa equação que está aí. Uma equação algébrica simples, né? Primeiro grau em t. T que multiplica uma certa diferença é igual a uma outra diferença de dois números. E, então, resulta em t igual a 0,1761 dividido por 0,0022. Que dá t igual a 80. 80,045, mas aproximadamente 80. A pergunta é aproximadamente. Em que ano aproximadamente? Né? Está lá no enunciado da questão. Isso aí é aproximadamente igual a 80. Logo, em que ano a concentração de CO2 será 1,5 a concentração do ano 2004, ou seja, 150% de 377,4. Em que ano? No ano de 2084. Essa, então, é a solução da questão.
Questão 7. Um abajur de tecido tem o formato de um tronco de cone. Um cone cortado por dois planos paralelos, né? Um tronco de cone circular reto com bases paralelas. As aberturas do abajur têm 25 centímetros a menor e 50 centímetros a maior, as circunferências das aberturas. E a geratriz do tronco mede 30 centímetros, quer dizer, a linha sobre a superfície do tronco ou a superfície do cone. A linha é a geratriz. No caso do tronco, essa linha vai ser perpendicular às duas bases, às duas circunferências das duas bases, né, das duas aberturas. Essa geratriz, a lateral, tem 30 centímetros. O tecido do abajur se rasgou e deseja-se substituí-lo. Item A. Determine os raios dos arcos que devem ser demarcados sobre um novo tecido, para que se possa cortar um revestimento igual àquele que foi danificado. Item B. Calcule a área a ser demarcada sobre o tecido que revestirá o abajur. Trata-se de uma questão de geometria, ao mesmo tempo de geometria no espaço, que terá que ser transformada num problema de geometria plana. O tecido é plano. O abajur é uma figura sólida, de geometria a 3 dimensões. Então, envolve as duas geometrias, plana e espacial. Solução do item A. O raio da abertura superior é R pequeno igual a 12,5. Então, veja essa circunferênciazinha menor de centro em M. A gente já viu que o diâmetro dela é 25, né? Então, o raio é MN. Esse raio que vai do ponto M ao ponto N é de 12,5. E o raio da abertura inferior, que é a abertura maior, é R maiúsculo igual a 25 centímetros, porque o diâmetro dessa abertura maior é de 50 centímetros. Esse raio é que vai do ponto A, do centro, ao ponto C. Então, ainda estamos aqui no espaço a 3 dimensões, né? Observemos agora o seguinte: os triângulos retângulos ABC. AB está bem no eixo do cone, né? BC é a geratriz do cone. ABC. Esse triângulo aí é um triângulo retângulo, porque o eixo do cone é perpendicular à base, né? A sua base, que é a circunferência de centro em A. Então, ABC e MNB, o outro menorzinho, o triângulo menorzinho, MNB ou MBN. Esse triângulo também é retângulo pelo mesmo motivo. Então, temos dois triângulos retângulos com um ângulo comum lá em B. O ângulo em B é um ângulo agudo
tanto do triângulo retângulo grande como do triângulo retângulo menorzinho, BMN. Eles são proporcionais, porque os ângulos desses dois triângulos são exatamente iguais. Tem um ângulo comum em B, que é um ângulo tanto do triângulo grande como do triângulo pequeno. Tem ângulos retos de 90 graus. O triângulo menor MNB tem um ângulo reto no ponto M. O triângulo ACB, o ABC, tem um ângulo reto em A. Então, são proporcionais, os ângulos são iguais. Agora, a constante de proporcionalidade é quanto? Ora, o raio, a base daquele triângulozinho menor, já vimos que é 2,5. A base do triângulo maior é o raio da circunferência maior, que é 25. Então, a proporcionalidade do maior para o menor é de 25 para 12,5. Ou do menor para o maior, tanto faz, né? Do menor para o maior é de 12,5 para 25. De qualquer forma, a proporcionalidade do maior para o menor é de 2 para 1. Do menor para o maior, de 1 para 2, claro. Então, nós temos aí ainda no espaço, né? Ora, se a proporcionalidade é essa, então o lado BC, a geratriz BC, é o dobro do lado da hipotenusa, né? BN, é o dobro. Ora, como NC, o problema diz que a geratriz do tronco é 30. Então, NC, a geratriz do tronco, NC é 30. Então, BC é 60, é o dobro. Então, BC é 60, BN é 30, NC é 30 também. Então, esse ponto N é o ponto médio da geratriz BC, não é isso? Então, assim, BC é igual a 60 e BN igual a 30, que são os dois raios dos arcos a serem demarcados sobre o novo tecido, como solicita o item A. Bom, agora aqui você vai ter que fazer um exercício de imaginação. Você vai ter que botar sua imaginação geométrica para funcionar. Aí você tem um sólido. Agora, o que você pega, imagine que esse sólido é feito de papel, né? Um cone, um chapeuzinho de palhaço, feito de cartolina. Então você vai pegar a tesoura e vai cortar de C até B, até o vértice B, né? Corte esse chapeuzinho de palhaço e abra. Quando você abre, aquela circunferência maior da base, de sempre em A, né? Aquela circunferência maior vai se transformar num arco de circunferência de centro lá no ponto B, que vai estar no plano também. Agora nós estamos passando para o plano. Imagine que você abriu esse papel, abriu essa face desse cone, a superfície do cone. Abra. Então, essa circunferência se transforma num arco. E a circunferência menor também se transforma num arco. Esse é o exercício que você tem que fazer mentalmente para passar do espaço para o plano. Que agora você vai trabalhar no plano, com esses arcos de circunferências, cujos raios são obtidos daquela geratriz, da geratriz do cone. A geratriz agora passa a ser um raio, né? Note que o problema, ele pede a área, né, do tecido que vai ser cortado. Então, é um problema de área de uma superfície plana, né? Um problema de geometria plana. Então, vamos olhar aí a figurinha, né? Depois a gente lê. Vamos primeiro olhar essa figura aí.
Sem amarelo à esquerda e a figura que estava antes, o sólido, né? Está aqui do lado direito, né? Olha as duas figuras. Bom, quando você abriu o Chapeuzinho do Palhaço, note que havia um ponto C, né? Esse ponto C, ele na realidade se transformou em 2 pontos, né, no plano. Eu não deveria escrever C e C, tem que ser C e C', porque no plano eles são 2 pontos distintos. Lá no sólido, olhando para a figura da direita, o C é um ponto só. Mas quando você abriu, ele se transformou em 2 pontos, vamos dizer assim. Vamos falar dessa forma. Você projetou o problema para o plano. Então, na realidade, não é C e C, seria C e C'. A mesma coisa com o ponto N. Tem o ponto N e o ponto N', né? E lá está o ponto B, que é o vértice, né? Do chapeuzinho, né? Então, o chapéu está aberto. Quando você abre o chapéu, você forma entre essas figuras aí. Vamos ver essa figura B, C, C', né? Figura grande, maior. Que figura é essa? Isso é um setor circular. Quer dizer, C' é um arco de uma circunferência grande que está limitada por 2 raios, um raio BC e um outro raio BC', né? Todos os 2 raios com 60 centímetros de comprimento, né? Então é um grande setor. Uma parte do setor está em amarelo, uma parte do setor está em branco. Essa parte em branco é um outro setorzinho, também o mesmo vértice B, só que raio BN. Então o arco é NN', né? Um arco é NN', que teve a origem, veio lá daquela circunferênciazinha menor, né? Quando o chapeuzinho estava montado. Agora nós desmontamos o chapéu. Então tá aí o cone, né? O cone está aberto. Então virou, na realidade não é mais cone, é uma figura plana. Então, são 2 setores circulares. Então nós vamos trabalhar com uma área de setores circulares, né? Então como é que é? Qual é a forma da área de um setor circular? É o comprimento do arco, digamos CC', vezes o raio do setor BC, ou BC', que no caso é 60, né? Dividido por 2. Essa é a fórmula que dá a área de um setor circular, dessa figura plana. O setorzinho pequenininho é a mesma coisa. Qual é a área dele? É o arco, comprimento do arco, N', vamos falar assim, né, vezes o comprimento do raio, no caso é a metade, é 30, né? Sobre 2. Mas como é que eu vou calcular o comprimento desse arco? CC'. Ora, voltamos para o sólido, para a figura que está do lado direito. Então você vê que esse CC', na realidade é o ponto C, é um ponto de uma circunferência. Era, né? Era, antes de você cortar com a tesoura, era o ponto de uma circunferência. Ora, e o comprimento de uma circunferência é 2πr. 2π vezes o raio. O raio você sabe. O raio da circunferência menor é 25. O raio da circunferência, digamos, desculpe, maior é 25. O da menor é 12,5. Né? Então, o raio da circunferência lá no sólido, na figura do lado direito. Uma coisa é o raio dessa circunferência, outra coisa é o raio do setor do lado esquerdo, da figura grande aí do lado esquerdo. O raio do setor é BC, que é a geratriz do cone, né? Antes de cortar o cone, né? De abrir o cone. Percebe? Tem que ver com cuidado isso. Então, o comprimento do arco CC' é o comprimento daquela circunferência que deu origem a esse arco, quando o cone ainda era cone, antes de se transformar em setor. Quando o cone era cone ainda,
O C era o ponto de uma circunferência, né, de raio 25. E aí é 2πr, o comprimento da circunferência. Esse comprimento dessa circunferência maior será o comprimento do arco do setor maior. E o comprimento do arco do setor menor é o comprimento da circunferência menor que deu origem a esse setor. Antes de você cortar, ele já foi uma circunferência, né? Esse arco já foi uma circunferência. Acho que falando dessa maneira, fica mais clara a situação. Passemos então à leitura do texto. Comentário. A área de um setor circular é igual a 1/2, metade, do produto do seu comprimento de arco, do seu comprimento do seu arco, né, pelo seu raio. No caso dessa questão, o comprimento de arco do arco maior, CC', é o comprimento da circunferência da base do abajur, isto é, 2πr, 2π vezes 25 centímetros, que é igual a 50π centímetros. Da mesma forma, o comprimento do arco menor, NN', é 2πr, 2π vezes 12,5 centímetros, igual a 25π centímetros. Então, com esses valores, desses comprimentos de arco e desses raios, podemos passar à solução do item B. Solução do item B. A área a ser demarcada sobre o tecido é a diferença das áreas de dois setores circulares, de raios 60 e 30, como já vistos no item anterior.
A área do setor é o comprimento do arco vezes o raio sobre 2, o raio do setor. Sendo S1 a área do setor circular maior e S2 a área do setor menor, temos S1, setor maior, comprimento do setor, 2π vezes 25, vezes o raio do setor maior, sobre 2, 60 vezes 60 sobre 2. Então dá 1.500 π centímetros quadrados. Agora vamos à área do setor menor. S2 igual comprimento do setor, 2π vezes 12,5, vezes o raio do setorzinho, 30, sobre 2. Então dá 375 π centímetros quadrados. Assim, a área a ser demarcada sobre o novo tecido, essa área amarela, né? Será, qual o valor da área? Será a diferença dessas duas áreas, S1 menos S2, que dá 1.125 π centímetros quadrados. Está resolvido, então, o item B. E aqui nós encerramos essa segunda aula, para depois passar para uma terceira aula, continuando essa sequência de questões, até agora, questões da Unicamp.